Na aula passada, então, pessoal, nós estávamos terminando aí nesse período joanino que eu classifiquei no material como crise do sistema colonial, tá? Então, né, eu dividi em três esse período porque tem bastante coisa, né, para ver, acontece bastante coisa. Então, nós vamos terminar, né, proclamar a independência. Vamos voltar um pouquinho aqui, tá? Proclamar a independência e seguir, tá? Hoje eu queria fazer umas questões também com vocês, antes da gente seguir, né, para o próximo conteúdo, tá? Então vamos retomar rapidamente, né, o que a gente estava vendo. Nós estávamos na Revolução, né, do Porto de 1820. É um movimento que acontece a partir da cidade do Porto e vai se alastrar para outros territórios, né, de Portugal, e ele tem duas faces. Por um lado, é uma revolta liberal, porque pretendia convocar as cortes portuguesas para elaborar uma nova constituição que limitasse os poderes do Dom João VI. Por outro lado, eles eram conservadores, né, porque eles queriam restabelecer os monopólios coloniais, né, eles queriam recolonizar, queriam que o Brasil voltasse à condição de colônia, tá, de Portugal. Então, esse, assim, é uma revolta, né, é um movimento que tem bastante ligação, tem bastante relação com a independência do Brasil, porque a partir desse movimento é que aqui no Brasil se começa a concretizar a ideia de separação em relação a Portugal, que por muito tempo foi assim, por muito tempo não, mas por alguns anos, quem pensava numa separação muitas vezes pensava em manter a relação como um Reino Unido. Mas com essa Revolução do Porto, essa ideia de manter o Reino Unido, ela vai se desfazer, tá? Isso por parte dos brasileiros que pensavam, né, na emancipação política, tá? Então, né, como é que essa Revolução do Porto, como é que ela reflete no Brasil? Acho que nós estávamos mais ou menos aí, né, no final da aula passada, tá? Ela é interessante assim, porque alguns lugares do Brasil vão aderir à causa dela, algumas províncias do Brasil vão garantir o seu apoio para os portugueses. Então, no Grão-Pará, na Bahia, no Maranhão, vão se formar, vai se formar um apoio aos revolucionários portugueses, formando juntas governativas que só obedeciam às cortes de Lisboa. Por que isso, né? Por que que esses territórios juraram apoio aos portugueses? Porque existia uma indignação, existia um ranço, assim, com a família real, com o Dom João VI, com o Rio de Janeiro. Então, já que existe um movimento que é contrário ao Dom João VI, ou que tenta limitar os poderes dele, muita gente que estava indignada com ele vai aderir a esse movimento, tá? Se formaram dois partidos no Brasil, o Partido Português e o Partido Brasileiro. Não quer dizer que no Partido Português tivesse só portugueses, quer dizer que no Partido Português tinha gente que apoiava as cortes, tá? Podia ser português e podia ser brasileiro. E no Partido Brasileiro é quem não apoiava as cortes, quem estava fazendo oposição às cortes de Portugal, que também podia ser brasileiros, mas também tinham portugueses. Tinha portugueses que não queriam apoiar as cortes? Sim, portugueses que estavam aqui no Brasil, que vieram com a família real e que estavam aqui ganhando dinheiro, seus negócios estavam prosperando, não queriam que o Brasil voltasse à condição de colônia, não queriam o retorno da família real para Portugal e então pensavam que não era legal, que as cortes portuguesas, não era do interesse deles o que as cortes portuguesas estavam exigindo, tá? Então, esses são os reflexos, formação desses dois grupos, esses dois, entre aspas, partidos, tá? Bom, o Dom João acaba por retornar, o Dom João VI, então ele entende que estava realmente numa situação complicada para ele, se ele não retornasse, provavelmente iam fazer essa Constituição nova de Portugal e ele ia perder o seu trono, tá? Existia uma ameaça, assim, bem forte que os portugueses exigiam que ele voltasse, porque senão ele ia ser destronado. A família dos Bragança, né, a família dele, ia perder o seu poder. E então ele volta para Portugal, deixa aqui no Brasil o
príncipe regente, Dom Pedro, filho mais velho dele, Dom Pedro, como príncipe regente, e ele vai, então, retornar em 26 de abril de 1821, tá? Levando com ele 4.000 pessoas e todo o ouro do Banco do Brasil, né? Ou seja, ele deixou o Banco do Brasil, que deixou o Brasil sem nenhuma peça de ouro, tá? O que depois vai gerar consequências financeiras aí para o Brasil bem complicadas. Então, aqui o juramento de obediência à Constituição, feita pelo o Dom Pedro também jurou a Constituição, tá? E o Dom João VI também. Mas a ideia inicial, né, do Dom João VI era enviar só o Dom Pedro. Ele não queria voltar, mas ele viu que a pressão era forte pelo retorno dele, então ele acaba retornando. Ele acha melhor, né, voltar antes que as cortes depusessem ele do poder. Como é que foi a atuação dos brasileiros nas cortes, né? Porque os brasileiros, como o Brasil era um reino unido a Portugal, os brasileiros podiam enviar deputados para participar, claro que em número menor do que os deputados portugueses. Então foram eleitos 70 deputados brasileiros, mas apenas 49 vão para Lisboa, tá? Eles defendiam, em grande maioria, a formação de uma monarquia dual, ou seja, manter o Brasil e Portugal unidos, com igualdade jurídica, política e administrativa, mas com uma separação política, tá? Só que, claro, as cortes portuguesas não queriam. As cortes portuguesas queriam o Brasil como colônia, não como um reino unido, tá? E quando os deputados brasileiros chegaram lá, eles viram que, na verdade, as coisas já estavam andando conforme os portugueses queriam. Quando eles iam falar, eles não conseguiam. Eles eram impedidos pelas vaias, né, de uma multidão nas galerias, enfim. Os portugueses permitiram, né, os brasileiros ir para lá e participar, mas na prática os deputados brasileiros nada conseguiram fazer, assim, nem propor alguma coisa concreta. Aqui então tem uma página de um jornal chamado Reverbero Constitucional Fluminense. A imprensa começou a ser bem atuante nesse contexto, tá? E durante o Primeiro Império, a imprensa vai ganhar uma força bem grande, jornais, pasquins, né, que são publicações assim com menos periodicidade, né, que os jornais, mas vai começar a crescer a atuação da imprensa, das opiniões políticas na imprensa. E esse foi um dos jornais que manifestava a crítica às cortes de Portugal, tá? E depois, no Primeiro Império, isso vai se tornar bem mais comum, tá? No Brasil, a atuação da imprensa como forma de manifestação política, né? De quem podia, né? De quem conseguia, de certa forma, escrever, né? Acessar, tá? Bom, as cortes começaram então a pressionar, né, o Brasil pela recolonização, elas começaram a determinar que o Dom Pedro tinha que voltar também. Então, os portugueses não aceitavam só a volta do Dom João VI, eles queriam também o retorno do próprio Pedro, tá? Diziam que era para completar a educação dele, tá? E no Brasil cresciam as manifestações contra o retorno do Dom Pedro e contra as cortes. Então, de um lado, né, os portugueses lá em Portugal e também portugueses aqui no Brasil, né, exigindo que o Dom Pedro retornasse, exigindo que o Brasil voltasse à condição de colônia. Por outro lado, brasileiros aqui exigindo que o Dom Pedro ficasse, querendo que o Dom Pedro ficasse, porque sabiam que se ele retornasse era bem, o retorno do Dom Pedro era a manifestação, né, da recolonização e não querendo a recolonização do Brasil. Então, né, começou um movimento aqui no Brasil contrário às cortes, que vai fortalecer as ideias de separação, as ideias de emancipação. E aí nós temos três grupos políticos que se formam, tá? Eu já mencionei, né, o Partido Brasil, o Partido Português, que defendia as medidas das cortes e a recolonização, como eu disse, tinha portugueses e brasileiros, e o Partido Brasileiro, dividido em dois, os democratas e os aristocratas, tá? Os democratas eram liderados pelo Gonçalves Ledo, e eles queriam formar uma monarquia, eles queriam manter a monarquia, mas com poder legislativo mais forte. Então, dizendo assim, não, o Dom Pedro vai ser eles defendiam, né, que o Brasil se separasse, com o Dom Pedro sendo o imperador,
mas que o Dom Pedro obedecesse o poder legislativo, ou seja, a Câmara de Deputados e Senado, mas principalmente a Câmara de Deputados, tá? Defendiam, né, uma representação de todas as províncias nessa Câmara de Deputados. Eles eram considerados assim, né, então o grupo mais radical, o grupo político mais radical dentro do Partido Brasileiro. E alguns defendiam república, tá? Mas era uma minoria. E os aristocratas, que eram liderados pelo José Bonifácio, que era uma figura política bem próxima ao Dom Pedro, amigo do Dom Pedro, enfim, eles eram aí contrários ao poder legislativo. Eles queriam um poder executivo forte, tá? Mantendo a monarquia também. Eles também defendiam assim um certo limite aos poderes do imperador. Eles não defendiam plenos poderes pro Dom Pedro, assim, aquele, né, uma ideia de absolutismo, não, tá? Mas eles achavam que o poder executivo deveria ter mais força que o poder legislativo, tá? E tinha um grupinho assim dos absolutistas que não durou muito tempo, eles defendiam o poder absoluto do Dom João VI. Então eles não defendiam as cortes, né? Porque as cortes estavam querendo limitar os poderes do Dom João VI. É um grupinho de portugueses, assim, né? Que estava bem próximo, assim, do Dom João VI e queria manter aquela... Queria voltar aos tempos, né? Antes da vinda da família real, com plenos poderes, né? Ao rei, tá? E aqui as duas figuras, ó, o Joaquim Gonçalves Ledo, líder dos democratas, e o José Bonifácio de Andrade, líder dos aristocratas, tá? O Ledo, né, o Gonçalves Ledo, por ter ideias um pouco consideradas assim, um pouco mais radicais, né, na época, ele, com o tempo, ele acaba sendo afastado, com o tempo ele acaba ficando uma figura mais periférica, assim, da política brasileira. E o José Bonifácio, por outro lado, ele já tinha uma certa relação com o Dom Pedro, né? Já era de um grupo que defendia maiores poderes para o Dom Pedro, limitados, mas maiores poderes. E ele, então, foi uma figura que se destacou mais na política nacional no Primeiro Império e depois vai até ser o tutor do Dom Pedro II, quando o Dom Pedro volta para Portugal e abdica do poder, isso lá mais para frente, tá? Então, uma figura assim que aparece muito nos livros, né? Aparece muito, enfim, na historiografia sobre esse tema, tá? Vamos lá. Papel da maçonaria e da imprensa. É bem interessante o papel dessas duas instituições, vamos dizer assim, né? A maçonaria é uma sociedade secreta que acaba vindo para o Brasil, mais ou menos ali no século XVIII, com as ideias anti-absolutistas, né, com ideias de livre comércio das nações, de não ter esse poder absoluto, com ideias também contra a igreja. Embora aqui no Brasil muitos padres acabaram se filiando à maçonaria, mas a maçonaria desempenhou um papel importante para defender essa ideia de monarquia constitucional, de constituição, de limitar os poderes do rei, do imperador, tá? Tanto os democratas quanto os aristocratas se reuniam nas chamadas lojas maçônicas para discutir os seus projetos e para, né, enfim, discutir o que é que eles queriam. E a imprensa também, a imprensa, os jornais também tiveram um papel bem importante, porque a partir de agosto de 21 é estabelecida a livre manifestação na imprensa, a censura deixa de atuar, então muitos jornais vão surgir, por um lado, então jornais dos democratas, que nem aquele que eu mostrei, o Reverbero Constitucional Fluminense, Correio do Rio de Janeiro, a Malagueta, e os jornais dos aristocratas, o Despertador Brasiliense e o Espelho. Tinha outros também, tá? Esses jornais existem para consultar. Alguns, tá? Alguns porque, né, nós estamos falando aí de 200 anos, então muitos, né, não sobreviveram ao tempo, ou não foram guardados, enfim, mas tem alguns, e inclusive para consultar online na Hemeroteca Digital Brasileira. Então, alguma coisa dá para consultar deles, e é interessante, claro, são jornais assim, é muito texto, né, textos, assim, é poucas imagens, né, mas eles manifestam as ideias da época, claro, né, de grupos, de certos grupos políticos da época. Entendendo, né, gente, que o povo, assim, de maneira geral, o povão, estava um pouco alheio, assim, da participação na imprensa, né, a maçonaria era só elite, era só gente rica,
né? Na imprensa ainda tinha assim, era um pouco uma participação que às vezes, né, atingia a população mais pobre, conseguia às vezes um que outro se manifestar, mas era raro também, né? Até porque tinha que ser, enfim, tinha que ser letrado, né? Então acabava sendo mais restrito. Tá? Mas a população, de maneira geral, também se manifestou nesses tempos da independência, a favor da independência, não estava totalmente alheia a isso, principalmente no Rio de Janeiro, tá? Nos outros locais do Brasil demorava para chegar as informações. E aqui uma capa ó, do Correio do Rio de Janeiro, tá? Que antes, né, é um jornal que conseguiu, né, se manifestar nesses tempos, porque antes era tudo feito nas reuniões secretas, tá? Então, as ideias aí do Correio do Rio de Janeiro. Dia do Fico também é importante, né, nesse contexto, porque o Dom Pedro vai manifestar o desejo dele, né, de ficar no Brasil a partir das novas ordens que chegaram de Lisboa, né, das cortes. As cortes, assim, a partir da Revolução, né, a partir do momento que a Revolução se inicia, a Revolução do Porto, e se formam as cortes, elas vão pressionando o Dom Pedro cada vez mais. Pressionam o Dom João VI, ele retorna, e elas vão pressionando o Dom Pedro, dizendo que ele não pode governar o Brasil, que não é direito dele, que quem governa o Brasil são as cortes, que ele tem que voltar. Então, a cada 2, 3 meses chegam ordens das cortes de Portugal no Brasil, desqualificando o Dom Pedro, desautorizando o Dom Pedro e mandando ele voltar. Então, cada vez isso vai crescendo e cada vez mais, né, no Brasil vai crescendo as manifestações, claro, de quem defendia, né, o Partido Brasileiro, de que ele ficasse, até que chega o dia do fico. Então, em 9 de janeiro de 1822, 7 meses antes da independência se formalizar, lá no 7 de setembro, né, o Dom Pedro vai, então, anunciar que ele fica no Brasil, né, com uma frase que entrou para a história ali, que é como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digo ao povo que fico. Essa foi a manifestação que o Dom Pedro fez e mandou ler, né, lá no Rio de Janeiro, lá nas praças públicas, né, do Rio de Janeiro, manifestando essa desobediência às cortes e já, né, um processo aí de separação. Tá? Embora alguns, né, nas saudações lá, ouvia-se Viva a União de Portugal com o Brasil. Tá? Então, mas manifestava o Dom Pedro esse apoio, né, a ficar no Brasil e a separação. Tá? E aqui tem uma obra ó, que retrata este momento do Dia do Fico, feita pelo Debré. Né? Tem muitas obras desse período que são do Debré. Tá? E vamos lá. E aí, um pouco antes, né, do 7 de setembro, a independência ela já estava praticamente feita, assim, dentro dos grupos dessas lojas maçônicas, já estava, assim, praticamente certa a independência que ela ia acontecer, e isso é simbolizado nos manifestos de agosto, tá? Que são lançados pelos dois grupos, tanto o grupo do Ledo quanto o grupo do José Bonifácio, vão fazer manifestos reconhecendo a independência do Brasil, dizendo que o Brasil está se tornando independente de Portugal. Mas tanto um quanto o outro manifestando essa vontade ainda de manter o Brasil e Portugal unidos, tá? Então, por exemplo, o Manifesto do Ledo ali, ó, reconhecia o rei Dom João VI, reconhecia Dom João VI como rei, e recusava as tropas de Portugal. E do José Bonifácio também, tá? Como o reino irmão ao português, tá? Então, né, mesmo que manifestassem essa ideia da independência do Brasil, mas ainda mantendo aquela, né, ideia de união com Portugal, tá? Isso em agosto, tá, pessoal? Agosto de 1822. Aqui o detalhe do manifesto de 1º de agosto, tá? Do Dom Pedro se declarando o defensor perpétuo do Reino do Brasil. E, finalmente, o 7 de setembro, o famoso 7 de setembro de 1822, o dia do Grito do Ipiranga, que não aconteceu, na verdade, tá?
Quando chegam novas ordens de Lisboa, mais algumas ordens das cortes de Lisboa, quem recebe essas ordens é a mulher do Dom Pedro I, a esposa do Dom Pedro I, a Leopoldina, e ela era chefe do Conselho de Estado. Ela recebe essas ordens, ela chama o José Bonifácio, que era o chefe ali do ministério que o Dom Pedro tinha formado, e ela e ele vão ler, né, essas novas ordens e vão dizer, não, não dá mais, né, não tem mais o que a gente fazer, tem que separar, tem que formalizar essa separação agora, tá? Que já estava praticamente certa, assim, mas com novas ordens chegando de Lisboa, eles entendem que é o momento, então, de tem que declarar a separação, né? Proclamar a separação, tá? Então, a Leopoldina, a princesa, né, regente, a Leopoldina, chefe do Conselho de Estado, e o José Bonifácio, tomando conhecimento, né, dessas últimas ordens, enviam pro Dom Pedro essas cartas e também as orientações deles. Essas cartas existem para ser consultadas, assim, não restou o original delas, mas o texto delas existe, foi transcrito por outras pessoas depois, e então dá para consultar assim o que que eles diziam. Mas basicamente, tanto a Leopoldina quanto o Bonifácio dizendo para o Dom Pedro, ó, acabou, não tem mais o que fazer, não tem mais o que esperar das cortes, então tu tem que separar o Brasil, simbolicamente, tu tem que proclamar a independência, tá? O Dom Pedro estava numa viagem, ele não estava no Rio de Janeiro, ele estava numa viagem para São Paulo, que ele foi resolver lá uma disputa da Junta Governativa de São Paulo, e nas margens do Riacho Ipiranga, do Rio Ipiranga, o correio alcança o Dom Pedro, naquela época, né, o correio a cavalo, o Sedex da época lá, o que deu para correr assim com os cavalos, eles correram. E aí no dia 7 de setembro, então alcançam ele nas margens do Rio Ipiranga. Quando ele lê então as cartas, né, das cortes, da Leopoldina, do Bonifácio, aí ele tira o chapéu dele que tinha as cores vermelha e azul das cortes portuguesas, formalizando então essa separação. Não teve um grito de Ipiranga, independência ou morte, isso não tem nada que comprove isso. Isso depois foi criado como uma ideia, né, de romantizar esse processo. Até o dia mesmo, dia 7 de setembro, por muito tempo não foi o dia comemorado como o dia da independência. Por muito tempo foi o 12 de outubro, que é o dia do aniversário do Dom Pedro I, que é o dia que ele nasceu, enfim. Então, assim, o 7 de setembro, depois que se resgatou como o dia a ser comemorado da independência, quando se constrói essa ideia da independência, da romantização, idealização, né, desse momento da independência, tá? Aqui tem um trecho da carta do José Bonifácio, dizendo que, né, no fim ele diz, de Portugal não temos a esperar senão escravidão e horrores, assim, fala, né, então não tem mais o que esperar de Portugal, proclama aí de uma vez a independência do Brasil, não tem mais o que fazer. E a Leopoldina vai na mesma linha. E aqui o famoso quadro, ó, do Pedro Américo, esse quadro ele não foi pintado logo depois da independência, tá? Ele foi feito pelo Pedro Américo 60 anos, mais ou menos depois. Ele foi encomendado pelo Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I, quando o Império lá já estava numa crise. E ele apresenta essa visão romântica, né, e heróica. O próprio Pedro Américo diz que assassinou a geografia para fazer esse quadro, porque, né, geograficamente ali não tá certo. Ele assassinou a geografia para botar o Dom Pedro no centro, né, no meio assim do quadro, né, no ponto mais alto ali, com a espada, né, proclamando a independência e com a guarda real junto. Só que tem vários erros, assim. Em primeiro lugar, eles não estariam usando cavalos para viajar, e sim burros, né? Mulas que aguentam melhor essas viagens. O Dom Pedro não estava com esse traje bonito, ele certamente estava com um traje normal, assim, do dia a dia. Né, tem o famoso relato da viagem que o Dom Pedro estava com dor de barriga, passando mal, por isso que eles estavam perto do riacho. Então, assim, né, esse quadro foi a idealização desse momento da independência na visão do Pedro Américo, inspirado em outros quadros
inspirado nos quadros napoleônicos também, mas, né, é a ideia de tornar o momento épico da independência, tá? E aqui tem uma outra obra que também foi feita por encomenda. Essa é um pouco mais nova, até mais velha, melhor dizendo, 1844, tá? E também mostra esse Dom Pedro, né, no centro, erguendo o seu chapéu. Mas assim, a população que o pintor, né, o François-René Moreau, né, ele retratou uma população europeia aqui, né, no quadro, parece camponeses europeus, não tem nada a ver com a população brasileira, né? Então, enfim, mas também tentando romantizar, né, esse momento da independência. É bem legal a análise, né, dessas obras, desses quadros, né, essa romantização desse período, tá? Então, proclamamos. E aqui alguns objetos que foram feitos na época, calendário, caneca, livro, com a imagem do Dom Pedro, distribuídos pelas regiões remotas do Brasil para tornar o Dom Pedro conhecido, porque tinha gente que nem conhecia ele no resto do Brasil, era mais no Rio de Janeiro, ali São Paulo, né? Região sudeste, nordeste, assim, mas tinha regiões remotas, nem sabiam quem era Dom Pedro, né? Ou que o Brasil havia se tornado independente. As notícias demoravam a chegar, então confeccionaram canecas, livros, calendários, enfim, né, para distribuir pelo Brasil aí logo depois da independência. Então, né, mostra essa tentativa também de integração nacional, né? Bom, mas a independência não foi pacífica, apesar de parecer, ela teve guerra, teve conflito. Muitos portugueses não aceitaram a independência do Brasil, assim, portugueses que viviam aqui no Brasil, militares portugueses. Então teve guerra, sim. Não foi como as guerras da América Espanhola. Não foi, não teve assim uma magnitude tão grande, mas teve movimentos principalmente no norte e no sul do Brasil, tá? Então, nas províncias do norte, Maranhão, Grão-Pará, na Bahia, no Mato Grosso e nas províncias aqui do sul, nas Províncias Unidas do Prata, né, que eram anexas ao território brasileiro, teve lutas contra a independência, tá? O Brasil não tinha exército, né? O Brasil, quando tinha o exército aqui, era o exército de Portugal, né? O Brasil, seu exército não tinha ainda, recente tinha proclamado, né, a independência, então teve que contratar mercenários, militares estrangeiros, muitos franceses, ingleses, que atuaram, né, nos cargos de comando, enfim, de alguns batalhões, e as milícias populares. A população, de maneira geral, pegou em armas também para lutar, principalmente no norte, no nordeste, para lutar contra os portugueses, tá? E aí teve até episódios, né, de heróicos, assim, né, de pessoas que se dispuseram a lutar e que, né, tiveram depois o reconhecimento dessa luta aí contra os portugueses. No término dessas guerras de independência, todas as províncias, né, estavam incorporadas ao Império, o que não significou o fim das rivalidades, né, entre portugueses e brasileiros. Mas a característica do Brasil em relação à diferença, né, do Brasil em relação à Espanha é que aqui o Brasil manteve a união, né, manteve a unidade territorial. Na Espanha, várias repúblicas surgiram, tá? E aí algumas heroínas da independência, Maria Quitéria, Maria Filipa, Joana Angélica, né, mulheres que lutaram também, né, nas guerras aí de independência. Na Bahia, por exemplo, né, na Bahia, a independência do Brasil é comemorada no dia 2 de julho de 23, que foi quando os portugueses finalmente foram derrotados, quase um ano depois da proclamação da independência, né, se contar o 7 de setembro. Então, né, teve batalha sim, ela não foi totalmente pacífica. Aqui é uma imagem da Maria Quitéria baiana, Maria Quitéria. Ela botou, ela se vestiu de homem para lutar. Ela cortou os cabelos, enfim, deu o nome do cunhado nos batalhões e foi lutar. Daí, quando descobriram que era uma mulher, que era proibido, né, as mulheres participar das Forças Armadas, enfim. Quando descobriram, tentaram, assim, o pai dela, se eu não me engano, queria que ela retornasse, mas disseram não, a Maria Quitéria luta muito bem, né, uma ótima soldado, então ela ficou e depois até recebeu uma condecoração do próprio Dom Pedro, né, por participar
nas lutas, aí nas batalhas, tá? Outra também foi a Joana Angélica, é uma freira que impediu lá, ela se botou na frente da porta de um convento que os portugueses queriam invadir, porque tinha tropas de brasileiros ali escondidos, e ela se botou na frente, assim, das tropas portuguesas, e foi morta pelos portugueses a coronhadas, tá? Foi, né, uma mártir da independência. E a Maria Filipa também, uma vendedora de peixes. Esse não é o retrato dela, assim, não se sabe como ela era, mas ela era uma vendedora de peixes que também lutou aí contra os portugueses, tá? Então, heroínas da independência. Fechamos, então. Aqui eu botei umas indicações, tá, pessoal, de vídeos. Eu acho bem interessante, se vocês puderem, pegar principalmente ali os do canal Nerdologia, que faz análise assim, né, desse período do quadro também, do quadro famoso, né, a construção da imagem, as comemorações também da independência, tá? É bem legal. E aquele filme ali, o primeiro filme Independência ou Morte, é um filme feito em 1972 sobre a vida do Dom Pedro I, mas é aqueles filmes ufanistas, assim, né, que exaltam Dom Pedro, romantizam, enfim, que no final, assim, o Dom Pedro, apesar de tudo, né, foi muito bom para o Brasil, manteve a unidade, enfim, né, dá aquela romantizada na imagem dele. Mas é interessante também, tá? Todos eles aí tem no YouTube. Se vocês puderem ver algum deles, em algum momento seria legal, tá? Bom, fechamos aqui a independência. Deixa eu ver aqui o nosso material das questões. Queria fazer umas questões com vocês antes da gente seguir, tá? Então eu vou abrir aqui o materialzinho das questões do período joanino. Depois eu vou disponibilizar com o gabarito, tá, pessoal? Aqui não vai estar o gabarito aqui, eu vou fazer junto com vocês, respondendo junto, vamos lendo junto e respondendo, tá? O gabarito não tá agora, mas quando eu disponibilizar para vocês, o gabarito vai estar já vai estar feito, tá? Até para facilitar, né? Senão depois a gente se complica. São questões diversas. Tem algumas da URGS, tá? Tem algumas da URGS, tem da FURG, que é a Federal de Rio Grande, e tem também do Instituto Federal de Santa Catarina. Então, procurei questões de federais, né, que falassem desse período aí que a gente viu, que é bem importante. Essa aqui é da URGS, tá? Então, a primeira que eu botei, ela traz, então, alternativas, né, sobre a Revolução de 1820, tá? Então, ela pega bem esse contexto aí que a gente recém trabalhou. A primeira, o movimento constitucionalista, iniciado na cidade do Porto em 1820, provocou mudanças nas relações entre Portugal e Brasil, despertando nas elites políticas brasileiras o medo de um possível retorno à condição de colônia. Verdadeiro. Então, né, essa revolução despertou nas elites brasileiras esse medo, né, de que o Brasil fosse recolonizado, porque apesar de quererem manter a união com Portugal, né, as elites brasileiras não queriam a recolonização, tá? A segunda, o fator determinante para a ruptura entre os setores econômicos brasileiros e a corte portuguesa foram os tratados assinados por Dom João VI com a Inglaterra, proibindo completamente o tráfico transatlântico de africanos para a América a partir de 1808. Falso, tá? O Dom João VI não proibiu o tráfico. Ele, naqueles tratados de 1810, né, também tem essa questão da data, né, 1808 foi a abertura dos portos. Em 1810 teve aqueles tratados, né, com a Inglaterra, Aliança e Amizade, Comércio e Navegação. Ele promete, assim, a gradual extinção do tráfico, mas ele não proíbe o tráfico. Ele diz que vai começar a pensar uma gradual extinção do tráfico, né, de africanos e tal, mas não proíbe em nenhum momento e também não é em 1808, tá? Então é falso, tá? Mas sim, esses tratados de 1810 foram, né, foram assim uma das partes determinantes para as cortes portuguesas quererem limitar os poderes do Dom João, tá? O retorno do monarca para a Europa e a permanência do seu filho Pedro como regente no Brasil ocasionaram as chamadas revoltas regenciais,
cujo objetivo principal era romper com Portugal e inserir um Estado independente na América. Falso também, tá? Porque assim, as revoltas regenciais, elas ocorrem depois do retorno do Dom Pedro, depois do fim do Primeiro Império, que são aquela balaiada, sabinada, cabanagem, revolta farroupilha, malês, enfim, tá? Então, assim, o retorno do Dom João VI para a Europa, né, deixando o filho dele, não ocasionou essas revoltas, ocasionou um movimento que luta pela independência aqui, a formação dos partidos e tal, mas não tem nada a ver com as revoltas regenciais, tá? E a última, então, a primeira é verdadeira, a segunda e a terceira são falsas. E a quarta, os conflitos com tropas portuguesas, mesmo após a aclamação de Pedro como imperador do Brasil, ainda ocorreram em diversas regiões do país, como na Bahia, onde os confrontos assumiram traços de uma guerra civil. Verdadeiro, que a gente viu agora, as revoltas, né, dos portugueses, as guerras são guerras de independência, é uma guerra civil, tá? Então, verdadeiro. Resposta seria, então, a C, tá? Letra C. VFFV, tá? Mas, como eu disse, depois eu vou marcar no material para vocês, eu disponibilizo com o gabarito, tá? Vamos para essa da FURG, ó. FURG são, então, consequências, né, da vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, aquelas de ver quais estão corretas, né? 1. Abertura dos portos brasileiros ao livre comércio com as nações amigas. Certo, né? Logo que o Dom João chega aqui, decreta, né, a abertura dos portos às nações amigas, embora são poucas nações amigas ali. Concessão de alvará de liberdade para o estabelecimento de fábricas e manufaturas no Brasil. Correto também. O Dom João, quando chega aqui, o Dom João ainda, Dom João, não, não é ainda Dom João VI, né? Mas ele permite fábricas aqui no nosso território, coisa que antes era proibido, tá? 3. Elevação do Brasil a Reino Unido em 1815. Correto também. Tá? Lembram, né? O Brasil vira Reino Unido por causa lá do Congresso de Viena, né? Então, essa elevação. E a criação do Banco do Brasil, Biblioteca Real e Imprensa Régia. Correto também. Tá? Então, as quatro estão corretas. Letra C. Tá? 1, 2, 3 e 4. Tá? Vamos mais uma? Mais uma questão. Depois a gente vai. Sobre a vinda, então, da família real portuguesa para o Brasil em 1808, é correto afirmar que, letra A, essa é da FURG também, as regras definidas no Pacto Colonial persistem inflexíveis, mesmo quando a metrópole está político-administrativamente estabelecida na colônia. Tá certo isso, pessoal? Não, né? As regras do Pacto Colonial vão ser flexibilizadas, já quando o Dom João decreta, né, a abertura dos portos às nações amigas, ele já quebra, né, flexibiliza as regras. Então, a letra A não pode, tá? No mesmo ano de 1808, Dom João decreta a abertura dos portos brasileiros aos países latino-americanos. É, estava certo até os latino-americanos, né? Ele não decreta só para os países latino-americanos, é para qualquer país que se encontrasse, que não se encontrasse em guerra com Portugal, tá? No caso, né, a Inglaterra, que não é um país latino-americano. Vieram ao Brasil, a C, então, a B está incorreta também. C, vieram ao Brasil fugindo da invasão prussiana em Portugal. Não, né? A invasão francesa, tá? Não era a invasão da Prússia, a invasão da França. D. O monopólio português no comércio com o Brasil continua a existir. Não, né? O monopólio português vai ser quebrado com a abertura dos portos às nações amigas. Então, não vai existir mais. Se todas essas estão incorretas, só nos resta a letra E, né, que é a correta. É concedida por Dom João liberdade por estabelecimento de fábricas e manufaturas na colônia. Tá? Ele quebra um alvará da mãe dele, da Maria I, que tinha proibido as fábricas e manufaturas, que é o alvará lá de 1785. Então, ele revoga esse alvará, permitindo as fábricas e manufaturas. Tá? Então, letra E. E vamos mais essa então, da URGS, tá? Tem que completar ali as lacunas, e aí a gente
fecha aí as questões, tá? E aí vamos para o Primeiro Império. Ó, essa tem que ler, né? Tem que ler aquele. A URGS não tem feito mais questões assim, ou quando faz é raras, raramente aparece. Essa, se eu não me engano, aí é uma questão mais antiga da URGS, então ainda era comum aparecer de antes de 2013, 2012. Ah, mas é interessante, né? Ela nos ajuda a estudar. Então, vamos ler ali, ó. Com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, uma das primeiras medidas tomadas por Dom João foi o que que dá para completar, né? Então, a abertura dos portos às nações amigas foi a primeira medida, porque os tratados de 1810 com a Inglaterra, que tem na letra A, C e E, veio depois. Então, já elimina três, né? Já faz o risquinho aí nas três, fica só a B e a D, tá? Vamos seguindo. Como resultado dessa medida, o Pacto Colonial foi na prática eliminado. No campo da política externa, as atenções do novo Império Luso-Brasileiro miraram os dois extremos da fronteira da América Portuguesa, ou seja, então quais são os dois locais invadidos? Lembram da aula das invasões externas? Guiana Francesa e Província Cisplatina, que é ali na D, ó. Na B fala em Guiana Inglesa, tá? Então não, a Guiana Francesa e Cisplatina. Então a gente já respondeu, é a letra D. Mas seguindo, né, onde aconteceram intervenções militares. Durante o período joanino, houve ainda a abertura do Brasil ao olhar estrangeiro, que teve como decorrência a vinda de expedições científicas e artísticas ao país, dentre as quais se destacou a missão francesa. Né, a B fala em missão holandesa. Então, a letra D, Dinamarca, tá? Respondida aí a questão da URGS, tá, gente? Então, assim, algumas questões, tá, para vocês treinarem, né, para responder o período joanino, que é geralmente um período abordado, tá, nas provas da URGS e aparece também no Enem, tá? Vamos para o primeiro, nos resta ainda um tempinho, vamos para o Primeiro Império. Deixa eu quebrar aqui o nosso. Vamos lá. Primeiro Império do Brasil. Vou compartilhar aí com vocês. O material, gente, do Primeiro Império, eu ainda tô botando algumas informações, tá? Então, esse material que está aparecendo para vocês, eu vou disponibilizar também, mas falta algumas coisas, assim, tá? Que eu vou completar. Não tá, assim, totalmente incompleto, mas falta umas coisinhas e tal, ações também. Então, eu vou disponibilizar com algumas alterações, tá? Vamos lá. Primeiro Império do Brasil. Então, a partir da proclamação da independência, né, o Dom João Imperador, agora começa o Império de 22 até 1831. Tá? Bom, as guerras de independência, né, eu falei agora há pouco, então os portugueses acabam sendo expulsos, né, há uma expulsão das tropas portuguesas aqui do Brasil, se estrutura, né, uma milícia e depois um exército. Não existia um exército brasileiro organizado, se contratam, né, ingleses, franceses, enfim, outros que se dispusessem, militares, né, que se dispusessem a participar, e claro, né, iam receber um salário, enfim, né, não era de graça. Na Bahia, no Pará e na Cisplatina ocorrem os conflitos mais intensos e as lutas, né, como eu tinha dito antes, duraram aproximadamente um ano, tá? Então, só para, né, consolidar a ideia de que não foi uma independência totalmente pacífica, teve luta, teve guerra, né, guerra civil, como a URGS mesmo botou, né, adquire um contorno de guerra civil, tá? Então, para a gente ter essa noção. Botei assim umas características gerais do Império, tá? Porque mesmo com a mudança agora do Brasil, que era um Reino Unido a Portugal, era uma colônia Reino Unido, né? E agora é um país independente, mas a estrutura do Brasil, a estrutura da sociedade, a estrutura econômica, ela não se altera praticamente, né? Então botei algumas características que evidenciam essa continuidade política, administrativa que vinha dos tempos da colônia. Manteve o território sem divisões, né, aquela unidade territorial brasileira que
sempre se contrasta, né, com a América Espanhola, que se divide em várias repúblicas, e aqui, né, não, mantém o território sem divisões. As elites acabam tomando a frente das decisões políticas, como eu disse, né? Assim, o povo não estava totalmente alheio a esse processo. O povo participava, o povo se manifestava, mas ao povo também era impedido, né, a maior participação, tomada de decisões, representação política. Não tinha os deputados, por exemplo. Os deputados eram todos elitistas, né, vindos de famílias ricas, representando, né, os ideais de famílias ricas. Então, assim, né, as elites é que vão tomar a frente, né, das decisões políticas, tá? A independência não foi totalmente pacífica, como a gente viu, né? Mas não há grandes mudanças em relação ao período anterior. Então, se mantém, por exemplo, a escravidão, né? Embora alguns deputados falassem em abolir a escravidão. O próprio José Bonifácio ele tem uma ideia de abolir a escravidão no sentido de desenvolvimento, na visão dele, né, que a escravidão gerava um atraso no desenvolvimento nacional, de fato, né? Mas assim, não era a ideia do abolir a escravidão pelos povos que estavam sendo explorados, é mais na ideia do desenvolvimento nacional que ele acreditava com trabalho livre seria acelerado. Não estava errado, né? Mas a ideia dele, claro, parte de uma ideia e uma visão de elites. Mas mantém, o Brasil se mantém, né? A escravidão só vai ser abolida, né, lá no final do século XIX. Mantém o latifúndio, né, como a base da economia brasileira, as grandes fazendas, grandes latifúndios, grandes propriedades, né, não aquelas pequenas propriedades de subsistência, e o predomínio da aristocracia rural, como a classe dominante. Então, né, a base do que vinha do período colonial, ela é mantida. Ela não vai se alterar muito, tá? Aqui é a bandeira, ó, do Brasil, então, que a partir, né, do Brasil se tornando um país independente. Então, a nova bandeira, que é desenhada, alguns dizem que foi desenhada pelo Debré, ou que, enfim, ele desenhou a base da bandeira, tá? As cores, né? A cor verde é da Casa dos Bragança, tá? E a cor amarela é da casa da família da Leopoldina, da Áustria-Hungria. Então não tem a ver com a mata e o ouro do Brasil, não tem a ver, tá? O verde e o amarelo vem das casas reais da União, né? Das casas de Portugal e Áustria-Hungria, tá? E ali tem um ramo de café e um ramo de fumo ali em volta desse brasão que é da Cruz de Malta. Então, a bandeira é parecida até com a bandeira, claro, o centro dela não, né? Mas a base dela é parecida com a bandeira atual e as cores por causa das casas reais, tá? Então, essa vai ser a bandeira do Império do Brasil. Qual é a primeira coisa, então, que o Dom Pedro vai fazer, né, após a proclamação da independência? Ele vai convocar uma Assembleia Constituinte. O Brasil é um país, né, é um Estado independente, vai ter a sua própria Constituição. Então, ele vai convocar uma Assembleia Constituinte para pensar essa Constituição. E quem vai elaborar o projeto dessa Constituição é o irmão do José Bonifácio, o Antônio Carlos de Andrade. Aí ele vai apresentar um projeto nessa Assembleia Constituinte, que acontece em 23, há um ano depois da independência. Só que esse projeto não vai agradar o Dom Pedro e alguns portugueses favoráveis ao Dom Pedro. Por quê? Olha ali, ó, no segundo item que eu botei. Nesse projeto, o poder legislativo teria mais, o imperador teria que se subordinar ao poder legislativo, ou seja, aos deputados e senadores, tá? E o poder legislativo, inclusive, controlaria as Forças Armadas. Quem mandaria nas Forças Armadas não seria o imperador, seria o poder legislativo, tá? E outra coisa, eles botaram nesse projeto, o Antônio Carlos de Andrada botou, mas com assim, com a adesão da maioria dos deputados constituintes, que são mais ou menos 80, tá? Ele botou que os estrangeiros seriam inelegíveis para cargos de representação. Então, por exemplo, portugueses não poderiam ser eleitos deputados, eles não poderiam participar, tá? O que desagradou bastante também o Dom Pedro e portugueses que estavam
próximos ao Dom Pedro, que não, peraí, mas a gente está aqui, já reside aqui há muito tempo, né? A gente já mora aqui no Brasil, não vai voltar para Portugal. Eles queriam, né, seus privilégios também, né? Não queriam ficar de fora das decisões políticas. Nesse projeto também as eleições seriam censitárias, o voto seria censitário, então tanto eleitor quanto candidatos tinham que comprovar uma renda mínima. Isso vai se manter, tá, na Constituição que o Dom Pedro vai assinar. Então, assim, chega num impasse. O Dom Pedro não gosta desse projeto porque ele limitava os poderes do Dom Pedro. Ele não era assim, ele não era absolutista, o Dom Pedro, no sentido, né, de querer totais poderes, mas ele era bastante autoritário. Então ele não permitia, assim, ele não gostava que alguém tentasse limitar os poderes dele. Não tinha, a ideia dele, né, era de ter plenos poderes com essa Constituição e não poderes limitados. Tanto que ele fala assim: eu quero uma Constituição digna de mim, digna do Brasil e de mim mesmo. Ou seja, ele mostra, né, que tem essa ideia de plenos poderes, tá? Ele não vai gostar desse projeto, ele vai desaprovar esse projeto, vai chegar num impasse assim entre ele, os portugueses que apoiavam ele e os deputados brasileiros. Os deputados brasileiros vão dizer: não, a gente quer essa Constituição, a gente apoia este projeto de Constituição. Aí o que ele faz? Manda dissolver a Assembleia, desfazer a Assembleia e manda prender os deputados que estavam resistindo na Assembleia. Inclusive, eles ficaram lá uma noite lá resistindo, a noite da agonia. Ficaram um tempão lá presos. E aí ele não vai ter mais essa Constituinte. E ele convoca um Conselho de Estado para redigir a Constituição nos moldes que ele gostaria, tá? Então, a Assembleia Constituinte de 23, ela vai acabar sendo dissolvida pelo Dom Pedro, porque ele não aceita, né, uma Constituição, um projeto de Constituição que limite os poderes dele e que ele fique subordinado ao poder legislativo, tá? Aos deputados e aos senadores, mas principalmente os deputados. Então, aqui é um detalhe, ó, do projeto de Constituição que restringia o poder do imperador e também restringia, né, a participação dos portugueses, tá? E aí, gente, vou deixar para a aula que vem, tá? Para a gente falar da Constituição de 24, tá? Porque tem bastante coisa para a gente comentar dela, que é interessante também. Depois tem até uma questão para a gente fazer, tá? Mas vou deixar para a aula que vem, que é algo importante, assim, para pegar vocês menos cansados aí, poder comentar também por mais tempo. Certo, pessoal? Nenhuma dúvida, nenhuma questão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Beleza, então tá, gente. Obrigado aí pela atenção de vocês. Boa noite, boa semana. Valeu, valeu, boa noite.